Irmã, babado. Ele teve um acesso de raiva e socou minha geladeira. Quer red flag maior que isso? Põe red flag nisso. O tema de hoje é red flags. Vamos falar de red flags em relacionamentos amorosos e em amizades. Que também podem ter muitas, né? Muitas, tá? Mas você é boa nisso. Você já teve muita amizade com red flags. Explica pra gente o que é uma red flag, o conceito de uma red flag. Vocês já entenderam que eu sou fissurada em conceito, né? Então vamos lá. O conceito de red flags, bandeiras vermelhas, surgiu originalmente no contexto militar e de segurança, onde bandeiras vermelhas eram usadas como um sinal alerta para indicar perigo. E aí, esse conceito ganhou força em outras áreas da vida, não só no contexto militar, obviamente. E foi muito disseminado ao longo dos anos 2000 por conta do nascimento das redes sociais. Sim. Né? Então a gente começou a falar de red flags de uma maneira mais corriqueira, assim, não era só, ai, nossa, perigo de segurança, perigo de morte. Era tipo, meu Deus, aquele cara tem umas red flags que eu preciso tomar cuidado antes de me relacionar. Virou um termo, né? É mais um falado, termo. a gente já ouviu sobre isso, é uma trend. A gente tá muito bilíngue hoje. International. Mas é uma trend, né? A gente falar sobre red flags, são sinais que a gente deveria prestar atenção, sinais ruins que a gente deveria prestar atenção dentro de um relacionamento, né? E acho que, às vezes, quando a gente tá dentro de um relacionamento, é meio difícil de enxergar as red flags. Super. Quando você tá fora, é mais fácil. Total. E ao mesmo tempo, eu não acho que red flags é um vai ou racha. Tipo, eu não acho que red flag é, tipo, determina se você realmente, se é de fato um perigo ou, tipo, se você realmente tem que terminar aquela relação ou não. Sim. É um alerta, você liga uma luzinha e fica atento àquilo, vê se tem mais algum tipo de sinal, e aí você vai decidindo. Mas não acho que seja um decisor, efetivamente. Nossa, uma red flag, meu Deus, acabou. Sim, um conjunto de red flags pode ser, Total. ou talvez deveria ser. E uma coisa também, nem sempre não necessariamente o que é uma red flag pra você é pra mim também. Uhum. Às vezes você se incomoda com algo que pra mim meio que tanto faz. Total. E, né, pra qualquer um. É questão de gosto também dentro de um relacionamento. Mas existem algumas que eu acho que são... Inegociáveis. Exato. Inegociáveis. E a gente vai falar delas hoje. Tá, vamos falar sobre todas. Vamos começar com relacionamento amoroso. Mas algumas dessas também são aplicáveis a amizades e Total. outras relações, familiares e tal. Gente, relacionamento amoroso. Uma que me pega muito. Ciúmes excessivo. Me pega demais, sabe por quê? É um negócio que, pra mim, me afetaria demais se eu tivesse um namorado extremamente ciumento, porque eu tenho muita amizade de homem. Sim, verdade. Eu tenho muito mais amigo homem do que mulher. Se essa pessoa for muito ciumenta, vai ser um problema eu sair com os meus amigos. E eu acho que esse tipo de ciúmes excessivo, não tô falando que a pessoa te proibiria de fazer alguma coisa, mas existe isso também. Existe também. Mas você fica pensando, tipo, nossa, ele vai ficar com ciúmes, e aí vai ser uma briga, aí vai ser sei lá o que. E você se poda de fazer certas coisas. E no momento em que uma atitude de uma pessoa limita a sua liberdade, red flag. Total. Fica atenta. Total, e é isso. Às vezes a gente não enxerga, mas pra mim a questão é que um pouquinho de ciúmes pode até ser saudável. É Eu normal. acho que faz você se sentir ali cuidada, sei lá. Desejada. Agora, desejada, exato. Agora, um ciúmes louco que implica com coisas minúsculas, às vezes me faz até pensar o contrário. Tipo assim, se ele tá implicando com isso... Será que eu deveria implicar com alguma Será que eu coisa? deveria implicar? Será que, tipo, sabe? Quando o cara tem muitos ciúmes, pra mim é porque ele não te respeita no outro lado? Pode ser. Né? Ou ele é louco também. Já aconteceu comigo, eu vou entrar aqui, esse episódio, eu vou dar exemplos, eu vou exemplificar. A cada porque, red flag vai ter um exemplo dela. eu tenho um pouco de bagagem ali com red flags. Mas em relação a ciúmes excessivo, teve uma vez que eu tava num aniversário de uns amigos com o meu parceiro da época e... Não ri. E a gente tava no aniversário de uns amigos e tal, e eu tava com ele o tempo inteiro do meu lado. E aí veio um cara que estudou comigo muito tempo atrás. Sabe quando você até demora pra se tocar quem que é? Veio falar comigo. E tipo assim, o cara
estudou comigo, não é nada demais. Você não vê a pessoa há anos, você fala, né? Óbvio. E o querido do meu lado, eu apresentei eles, inclusive. Tipo, ó, esse aqui é tal, esse aqui é tal. E a gente conversou um pouco. Mas sabe quando você sente que Vai dar briga. vai dar briga? Gente, eu juro. E eu, assim... Eu tava claramente desconfortável, porque eu sabia que ia ser um problema, que não deveria ser um problema. Não. A hora que eu cheguei em casa, eu acho que eu fui esculachada por uns 2 dias seguidos. Só por por, uns só dois- por ser educada. Só por conversar, entendeu? Só por conversar com uma pessoa que estudou comigo, tipo, não é nada demais. E na presença do seu namorado. Na presença, Tipo, ele do meu lado, eu apresentei. Assim, ele tava ouvindo a conversa toda. Então, assim, não tinha um motivo. Aí eu me vi me justificando por algo que nem era errado, sabe? É muito louco isso, é muito louco, assim. E aí, tipo, se ele tinha tantos ciúmes, é porque ele tava fazendo outras coisas fora, entendeu? Ah. Outras, várias coisas Sim. fora. Bom, essa é uma. É. E eu acho que a gente vai perceber ao longo do que a gente for falando que uma red flag leva a outra. Ciúmes excessivo pode levar a acessos de raiva. Sabe aquele descontrole de emoção que a pessoa tem? Eu acho que isso é uma red flag gigantesca, porque, sei lá. E aí, não necessariamente sobre o relacionamento. Tipo, ele poderia ter tido um acesso de raiva por causa dos ciúmes que ele teve. Mas se ele tem um acesso de raiva por causa de futebol, se ele Sim. tem um acesso de raiva por causa de videogame, Sim. um acesso de raiva por causa do trabalho. Sim. E ele fica, tipo assim, agressivo, fica raivoso, a ponto de você ficar, tipo, meu Deus, essa pessoa tá tendo um surto de raiva. Cara, pode ser que em algum momento o surto espalhe pra você. Sim. Pode ser que ele grite com você, pode ser que ele soque uma mesa, estrague uma geladeira, sei lá o quê. E, tipo, isso é um red flag, gente. A pessoa Total. que... Uma coisa é você... Óbvio, todo mundo sente raiva, todo mundo sente uma frustração em algum momento da vida. Mas não conseguir controlar esse sentimento é um perigo. É um problema. Pode ser um perigo pra você. É. Foi o que aconteceu comigo. O soco na geladeira foi exatamente isso. E nem era uma briga nossa, era um fator externo, assim. E aí, minha geladeira tinha uma marca de mão. Mas já aconteceu de briga, e isso é bizarro de pensar. Isso é bizarro de pensar. Já aconteceu de, em briga, a pessoa socar a parede, por exemplo, machucar toda a mão, eu ficar morrendo de medo, porque você não sabe, entendeu? Se a pessoa não se controla, vai saber o que ela pode fazer com você. Chega a ser perigoso mesmo. E você ficar com medo da pessoa que você tá junto é uma baita de uma red flag. Sim. Isso não é normal. Você não se sentir segura do lado da pessoa, entendeu? E sua integridade física. Isso é bizarro. Isso é bizarro. E assim, a gente não tá entrando num tema que é extremamente sensível e Sim. extremamente pesado, que é o assédio físico. Sim. E acho que nem cabe a gente entrar agora, pelo menos não nesse momento, mas é algo a ficar atenta. Total. É o potencial do assédio físico. Eu Sim. acho que quando a gente entra nisso de não controlar emoções, a gente entra num potencial de assédio físico. Sim. E, inclusive, acabou de vir na minha cabeça, tipo assim, o bilhão de vídeos que a gente vê na internet de gente que fica brava porque perdeu um videogame, taca o controle na TV, a TV quebra. Isso é bizarro, Gente, é controle de emoção. Isso é assustador. Tipo assim, é um videogame, entendeu? Você vai perder a cabeça. Ou você vai perder a cabeça por causa de um jogo de futebol, ou qualquer coisa desse tipo. A famosa terapia. É bem simples de resolver. Exato. Quer dizer, nem tanto, porque tem gente que tem problema com isso. Assim, tem que tratar. Sim. Você tem que aprender a digerir suas emoções. Então, Sim. tá, eu estou sentindo raiva. O que eu vou fazer com esse sentimento? Eu vou parar, eu vou pro meu quarto, eu vou respirar 5 minutos, contar até 10 e depois eu volto a lidar com esse problema? Ou, eu vou, sei lá, tomar uma água gelada ou tomar um banho quente, sei lá. Tipo, entenda seus sentimentos a ponto de você ter um plano de ação quando você tiver com um sentimento que parece que não cabe dentro de você, que Sim. parece que você precisa socar uma geladeira. Vai encontrar uma rota de fuga para esse sentimento que não seja uma coisa agressiva. Sim, é o mínimo, né? Não é normal você sentir vontade de socar uma parede, se machucar pra descontar raiva. Um sentimento seu que você deveria saber lidar. Exato, descontar em outra pessoa ou em outra coisa, um objeto. Não faz o menor sentido, gente. O menor sentido. Até agora falando uma coisa X que não tem a ver com red flags. Raiva não necessariamente é um sentimento ruim.
não deveria ser, pelo menos raiva movimenta a gente, mas não deveria movimentar pra esse lado, entendeu? Pra você ser agressivo. Não, e posso falar uma coisa? O meu segundo namorado, a gente sempre falava muito disso, assim. Eu nunca fui de brigar. Meu primeiro namorado, eu tive muitas brigas. Meu segundo e meu terceiro, zero brigas. Tipo assim, eu não consigo nem conversar com as minhas amigas quando elas falam de briga com o namorado, porque eu não entendo. Mas, uma coisa que ele sempre falou não sou eu contra você. Sou eu e você contra o problema. Quando você muda essa mentalidade de não sou eu contra você, a gente tá junto nessa, vamos resolver o problema juntos, isso muda tudo. Você vai ter raiva do problema. E é exatamente isso que você falou, vai te mover. Quando você tem raiva do problema, isso te move a encontrar uma solução. Quando você tem raiva da pessoa, isso é um problema. Sim, total. Isso é só mais um problema. Sim. Tipo, use a raiva como motivador pra encontrar uma solução. Sim. Tá. Mais algum ponto? Acho que é só isso mesmo. Acho que eu já falei o suficiente. Já passou por suficiente também. Existem algumas red flags que são um pouco mais silenciosas, que são um pouco mais disfarçadas. E aí vem duas na minha cabeça que pra mim é muito claro. A primeira, isolamento. Tipo assim... Já me ocorreu também. A pessoa some, a pessoa tá passando por um momento difícil... Perdão, estou com uma tosse. E a pessoa simplesmente para de te responder e depois volta, depois de um tempo, se justificando, falando que estava passando por um momento difícil e por isso não tinha cabeça pra te dar atenção. Cara, você é adulto. Você é adulto. Todo mundo tem seus problemas. Isso gera uma sensação de abandono no seu parceiro. Então, putz, tive um problema, tive que me resguardar. Tudo bem, é compreensível. Você manda uma mensagem e você fala: oi, meu amor, tudo bem? Deixa eu te contar. Tive alguns problemas aqui, talvez eu fique um pouco mais ausente. Você tá precisando de alguma coisa minha? Posso me resguardar? Posso ficar um tempo sem te responder? Posso ficar até amanhã fora do celular? Show. Pra mim isso é tipo assim, ok. Você tá avisando, você tá dando um heads up, falando: olha, vou ficar um pouco off. Se você simplesmente some da vida do seu parceiro porque alguma coisa aconteceu na sua vida particular, cara, isso é falta de responsabilidade. Eu acho que assim, é isso. A pessoa pode ter o espaço dela pra lidar com os problemas, mas comunicação é tudo. Pô, se você escolher um parceiro pra sua vida, tipo, você deveria se sentir à vontade pra compartilhar seus problemas com essa pessoa. Porque senão, você escolheu a pessoa errada, se você não tá se sentindo à vontade, entendeu? Então, daí pra mim não faz sentido... Perde o sentido até, porque é isso. Se você escolheu essa pessoa pra passar o resto da sua vida com ela, e a gente não fica com ninguém pensando em ficar 3 dias, né? Pelo menos não deveria ser assim. Não, tem gente que é assim, mas não é nosso caso. Eu não me envolvo com ninguém que eu não acho que eu posso desenvolver pra alguma coisa a mais, né? E tudo bem se isso cair por terra também, acontece, relacionamentos acabam. Mas eu não me envolveria com alguém que eu não me vejo podendo desabafar sobre os meus problemas, tentando pedir ajuda pra buscar soluções, enfim. E aí sumir não faz nem... Na minha cabeça não faz nem sentido, entendeu? Mas quando você fala de isolamento, eu também penso no outro lado, no contrário. A pessoa te fazer ficar isolada do mundo. Ou da sua família, dos seus amigos. E isso é uma coisa que eu falo muito, porque eu passei muito por isso. De ter vergonha de contar pras pessoas que eu amo coisas que ocorreram ou ocorrem no meu relacionamento. E isso é uma red flag em você mesma, tá? A partir do momento que você tem vergonha de contar, por exemplo, aconteciam coisas que eu tinha vergonha de contar pra Fabiana. A Fabiana é a pessoa que eu conto tudo da minha vida. Se eu não tô conseguindo contar nem pra ela... que eu tenho vergonha de falar, é porque no fundo eu sei que tá errado, entendeu? Teve muita coisa do seu relacionamento que eu fiquei sabendo só depois que vocês terminaram. Exato, porque eu tinha vergonha de contar, porque eu sabia que era errado, eu tava dentro daquela situação, não conseguia sair por X motivos, e não conseguia contar. E aí você acaba meio que se afastando das pessoas também, que você gosta por causa disso, assim, você não quer compartilhar, você sabe que tá errado. E... às vezes é até meio inconsciente, assim, eu acho, sabe? Eu escondia de mim mesma.
E se você não tá conseguindo contar, cara, não é normal. A gente compartilha as coisas boas. É normal você ter amigas e falar sobre a briga que você teve com seu namorado, porque é normal brigar com seu namorado, né? Nenhum relacionamento é perfeito. Existem conflitos, mas se passa desse limite, assim, tipo, ai, ele socou a parede. Eu não lembro, eu não sei se eu te contei isso, porque eu tinha vergonha, não é uma coisa que é normal, entendeu? Na época, não. Então, isso a gente precisa prestar bastante atenção de você acabar se isolando das pessoas que você ama e que te amam por causa do seu parceiro. Isso aconteceu muito comigo. E eu nem via, gente. Eu nem reparava. Tipo assim, tem momentos muito claros na minha cabeça que eu... Ai, amor, vou sair com as minhas amigas hoje. 2 amigas solteiras. Não, mas como assim você vai sair com as suas amigas? Elas são solteiras, pra onde vocês vão? Não sei o que, não sei o que. Mas falava que eu enchia tanto o saco que no fim eu falava, tá bom, então elas vêm em casa. E eu ficava dentro de casa, isolada. Eu acho que tem gente que vai ainda mais longe, tipo, tá bom, não vou sair então, não vou nem ver minhas amigas. Eu até via, mas era sempre dentro de casa, na minha casa, entendeu? Porque eu tava isolada do mundo. Eu tinha que ficar dentro da minha bolha. E até acabei me afastando. É que a minha família, eu não tenho que reclamar, mas eu sabia que quando eu voltasse eles iam estar lá como sempre estiveram. Nem tô falando de você e do papai e da mamãe, enfim, a família, mas né, o resto da família. Mas você acaba, tipo, eu acabava dando prioridade pra outras coisas e deixava as minhas pessoas de lado, entendeu? E isso é uma baita red flag. Se você tá fazendo isso, tem alguma coisa bem errada. A pessoa com quem você tá não deveria te isolar das outras pessoas que você gosta e sim somar com elas. Total. Fundir famílias e amigos, ou ir com as suas amigas só, e você ir só com os amigos dele, juntar todo mundo. Entende? Sim. Deu pra entender o que eu quis Deu dizer? super. É o isolamento dos dois lados, né? O isolamento do tipo, a pessoa se isola e te abandona, e o isolamento do tipo, você se vê ficando longe das pessoas que você gosta porque a pessoa implica com X, Y, Z. Isso são 2 red flags um pouco mais disfarçadas. E tem mais uma que me incomoda muito, que é o o controle disfarçado do cuidado. A pessoa finge que tá cuidando de você, quando na verdade ela tá te controlando. Sim. Então, tipo, ai, me manda sua localização porque... Tô preocupada. Porque eu fico preocupado com onde você vai. Ai, você tem certeza que você vai lá à noite? Não é meio perigoso? Ai, sai daí, aí é perigoso, vem aqui pra dentro. E eu acho que essa é uma das mais difíceis de enxergar, porque é uma linha muito tênue entre o cuidado e o controle. Sim. É muito tênue, é muito difícil você distinguir o quanto aquela pessoa quer o seu bem e tá de fato preocupada, ou se ela só tá, tipo assim, querendo controlar e saber pra onde você vai, de onde você veio e não, enfim, controlar de maneira geral os seus movimentos. Sim, eu acho até meio perigoso, assim, porque você pode acabar desenvolvendo alguns medos que você não tinha, sabe? Exato. Porque a pessoa fica tão te pressionando ai, é tudo muito perigoso, é tudo muito errado, que você acaba se privando de fazer as coisas sem nem perceber. Você acaba... Eu também passei por isso. De ficar com medo, tipo, de sair de casa, entendeu? Porque é perigoso, a gente mora em São Paulo tem assalto, não sei o quê. Tá bom. Se eu pensar em tudo que tem de perigo no mundo, eu não faço nada, eu não saio da minha casa. Não vai nem no elevador. Exato, eu não vivo, entendeu? Então, inclusive pode acontecer coisas comigo dentro da minha casa, eu não me mexo. Eu fico aqui parada no sofá, não faço mais nada da minha vida, entendeu? Não dá. E aí é isso, disfarça, porque no começo você pode achar, ai, que fofo. Ele mandou um, sei lá, um conhecido me buscar, sei lá onde. Que fofo. Ele me pediu pra andar com rastreador. Credo! Entendeu? É uma coisa meio... É disfarçado. É disfarçado. Você percebe isso depois quando você tá fora da situação. É difícil. Isso eu acho que é uma red flag. Uma red flag. Difícil de enxergar. Difícil de enxergar. Mas é isso, é muito, sei lá, um cuidado excessivo. Na verdade, ele tá te controlando, meu amor. Tem que ter cuidado, óbvio. A gente tem cuidado com o que a gente ama. Mas, pô, nem meu pai me controla, nem meu pai... Não, meu pai me rastreia.
Não rastreia? Eu botei minha localização no celular Ele dele. não me rastreia. Eu mesma pus minha localização no celular dele e da minha mãe. Porque aí sim é questão de segurança, não fica enchendo meu saco. Mas, tipo assim, nem meus pais controlam o que eu faço, entendeu? Por que alguém vai controlar? Não faz o menor sentido. E eu acho que aí entra também uma questão um pouco de confiança, sabe? A pessoa não confia em você não deveria confiar nela. Total. Se a pessoa não confia em você, você não deveria confiar nela. Porque se ela desconfia de coisas, provavelmente é porque ela faz essas coisas. A pessoa consegue refletir pra você como se ela fosse um espelho. Total. É, foda. Reflete os problemas, os defeitos dela em você. E aí você começa a achar que você tá louca. Tem uma outra que tem uma linha tênue, que é a responsabilidade emocional. Por quê? Discorro. Cara, é muito difícil de saber, porque não existem regras quando a gente fala de responsabilidade emocional. Então, por exemplo, uma amiga sua ficou com um cara e aí não foi nada demais, foi uma ficada, tal. Ela teve um crush, tipo, ficou, sei lá, um mês meio abalada pelo que aconteceu e depois passou. Depois de 6 meses, você percebe que você tá com vontade de ficar com esse cara e aí você fica ali, tipo, meu Deus, mas será que é errado da minha parte? Tipo, ela não teve nada sério, mas ao mesmo tempo, será que se eu ficasse com ele, ela não ia ficar chateada? É uma linha muito tênue, porque aí entra meio que um jogo da sua vontade, do que você quer, mas ao mesmo tempo a consideração que você tem por aquela pessoa e o que você não quer que ela sinta. Então sempre vai ter uma linha tênue desse tipo, assim. A vontade que você tem de fazer certas coisas e o que você se priva de fazer por consideração ao outro. E isso não é uma matemática exata. Por isso que eu falo que é uma linha tênue. Que nem a questão do controle disfarçado de cuidado. É muito tênue, é difícil de enxergar a linha que você ultrapassa e então é errado, ou a linha que você não ultrapassa pra você se manter no lado certo da história, sabe? Eu acho que isso vai de relacionamento pra relacionamento e o que pode resolver isso é comunicação, né? É combinado não sai caro, gente. O que é combinado, pronto. Mas eu acho que existem... Você estar num relacionamento, aí falando de relacionamento amoroso, você estar num relacionamento significa abrir mão de algumas coisas, isso é normal. Mas tem coisas das quais você não deveria ter que abrir mão. E aí acho que é um pouco disso que você tá falando, assim. Não é errado eu sair com as minhas amigas. Sim. Eu não tô fazendo nada de errado, mas tem cara que pesa na tua e acha que é errado, entendeu? Talvez seja errado algum tipo de rolê específico, beleza. Mas isso é combinado entre os parceiros, namorados, enfim. Tem gente que não se incomoda de sair sozinho, tem gente que se incomoda. Acho que é isso, combinado não sai caro. Mas você não deveria deixar de fazer... Acho que na hora que você começa a passar muita vontade de fazer coisas que você não faz... Tá errado, entendeu? Você não deveria ter que passar vontades. Sim, eu concordo. É que aí eu acho que aí é outra coisa também. É o que a gente tava falando de isolamento, né? Mas essa questão da responsabilidade emocional é tipo... É muito discreto. Eu lembro, eu não tenho exemplos de red flags dos meus 2 últimos relacionamentos, tá? Mas do meu primeiro relacionamento eu tenho. E aí, pra mim, eu tenho um exemplo muito bom de responsabilidade emocional, que nossa mãe teve um câncer de mama e ela passou pelo tratamento e tal, e tá tudo certo agora, graças a Deus. A gente encontrou bem no comecinho, deu pra gente fazer o tratamento mais leve possível e se resolveu, ótimo. Mas no momento que a gente descobriu, é óbvio que quando você escuta eu lembro exatamente, eu sentei na mesa de jantar, ela sentou comigo, ela falou, preciso falar com você. Eu tinha 16 anos, você tinha 18. Alguma coisa assim. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Isso eu tava no 3º ano do ensino médio, ela sentou comigo na mesa e ela falou assim, preciso falar com você. A gente encontrou um nódulo no meu seio, ele é maligno, a gente vai precisar tirar, é um câncer. E aí, tipo assim, você fica meio chocada. Isso aconteceu num domingo, sei lá, alguma coisa assim. E aí, na segunda-feira, eu obviamente, na hora, contei pro meu namorado da época, falei, tipo, olha o que aconteceu, sei lá o que, minha mãe tava com câncer, blá, 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 blá. Tipo, era uma barra pra gente segurar. Sim. Se ele fosse responsável, ele teria agido de uma maneira diferente. Por quê? O que aconteceu? Na segunda-feira, ele chegou pra mim e falou, olha, na sexta-feira tem uma festa e é uma festa que você não pode ir. Ele falou, tipo, isso, assim. É uma festa que você não pode ir, porque XYZ se justificou lá, falou que era da turma dele, sei lá o quê, eu não podia ir na festa. Aí, eu, com a cabeça de, tipo, o que eu faria se eu estivesse no lugar dele, eu virei pra ele e falei assim...
você não vai, né? Na festa. Tipo, ontem eu te contei que a minha mãe tá diagnosticada com câncer e hoje você tá virando pra mim falando que daqui 4 dias você vai numa festa que eu não posso ir. Eu fiquei chocada. Aí ele falou assim, não, eu vou na festa. Aí eu falei, não, você tá zoando? Ele, não, eu vou. Aí eu falei, bom, me avisa quando você mudar de ideia, então. Tipo, a gente não vai se falar até você mudar de ideia. E aí ele falou, tá bom, me avisa quando você parar de ser louca. Foi essa a resposta dele. A gente ficou sem se falar por, tipo, 1 semana. E depois as coisas... Depois eu dei um pé na bunda dele. Mas as coisas se desenrolaram de outras maneiras. Mas aqui entra isso. Não é que ele estava fazendo algo que ultrapassava os limites estritos do nosso relacionamento. Tipo, as regras do nosso relacionamento. O nosso relacionamento era fechado, então ele não podia ficar com ninguém. Mas em nenhum momento a gente virou no nosso relacionamento e falou assim, escuta, quando a sua mãe for diagnosticada com câncer, sim. você não vai poder sair. Ou, quando você não for convidada pra uma festa e eu for e te barrarem de ir nessa festa, você não vai poder... Não tinha uma regra, não tinha uma coisa, uma ciência exata que porque nunca tinha acontecido. Uma situação nova. Exato. Não tinha uma regra exata, não tinha exatamente o que era certo fazer naquele momento. Mas, quando a gente olha pro todo e a gente pensa no fato de que o que tinha acontecido no domingo era extremamente pesado, uma barra pesada pra eu carregar emocionalmente, ele foi extremamente irresponsável de se ausentar naquela sexta-feira e de ir pra um lugar em que eu não era bem-vinda. E é uma questão de responsabilidade emocional mesmo. É uma questão de bom senso, né? É uma questão de bom senso. Tipo, você não faria isso com um amigo, né? Eu não faria isso com uma amiga minha. Pra ele... Ele faria. Exato. Pelo visto, ele faria. E isso, pra mim, é dita caráter, né? Mas, enfim. É questão de bom senso, assim. Porque vão existir situações que você nunca conversa. A gente passou por uma esses dias, nós duas. Uma situação que nunca tinha acontecido na nossa relação. E... eu agi de um jeito que a Fábio não concorda, enfim. E aí a gente... foi uma das coisas que eu falei, Fábio, a gente nunca tinha passado por isso. A partir desse momento, a gente conversa sobre caso aconteça de novo. Mas existem situações que não estão no script ali. E aí a gente não sabe exatamente como reagir, mas pessoas normais agem com bom senso. Sim. No caso, não existiu bom senso. Porque é isso, você não faria isso com uma amiga sua, por que você vai fazer com a tua namorada, entendeu? Exato. Eu passei por uma situação parecida não, né? Não tem comparação, mas que é mais ou menos no mesmo contexto. A gente tinha uma cachorrinha e ela tava internada já, enfim, ela morreu. E era Dia dos Namorados, eu lembro exatamente. Ela morreu no Dia dos Namorados, a Bibi. E eu tava saindo do escritório na época, eu tava exausta e tal. E contei pra ele... né, minha cachorra morreu, é Dia dos Namorados, e a gente brigou, ele brigou comigo, eu não lembro exatamente o motivo da briga, a gente ficou sem se ver, não foi me ver, nos Dias dos Namorados, e no dia que a minha cachorra morreu, e eu fiquei muito mal, óbvio, quem tem cachorro sabe como é, quem já perdeu cachorro. Então, é esse tipo de coisa, tipo assim, tem momentos, às vezes você pode estar bravo com a pessoa com alguma coisa que ela fez, sei lá, mas... pô, ela tá passando por uma situação... mais difícil. mais difícil. Se você engole algumas coisas, esteja do lado da pessoa e depois vocês resolvem o problema que ficou pendente, entendeu? Mas é isso, é questão de bom senso. São coisas que nós, que somos pessoas normais, a gente não faria com os outros, mas tem gente que faz, e é isso. São essas coisas que você precisa prestar atenção. A ausência nos momentos que você precisa da pessoa é uma baita de uma red flag. Super. Né? Apoio emocional ali, a pessoa não tá? Super, Porra. super. É ali, é responsabilidade emocional e ausência nos momentos difíceis. E eu acho que um bom exercício pra você enxergar essa red flag é parar pra pensar, você agiria com ele do jeito que ele tá agindo com você? Se não, tá aí sua resposta. Red flag, exato. Red flag. Exato. Né? A gente precisa ter algumas eu sei que as pessoas são diferentes, mas tem atitudes que tem a ver com caráter mesmo. Total. Tem coisas que são inegociáveis. Com certeza. E em amizades também. Total. Isso é uma coisa de amizade também. Total. Aquela amiga que só tá com você pra festa, pra coisa boa, só te chama quando você tá bem e te abandona quando você tá mal, gente, para com isso. Eu fiz um vídeo esses dias falando de tipo, do quanto é importante você ter amigos que te escutam quando você tem algum problema. Sim. E que os meus amigos escutaram repetidamente sobre o mesmo problema por 2 anos e meio.
E eles estavam lá em todos os momentos, tipo, em nenhum momento eles se ausentaram. Tiveram momentos que a minha melhor amiga tipo assim, foi pro chão, pra fossa comigo pra me tirar de lá, mas em nenhum momento ela me abandonou. E essa é a maior green flag que existe. Isso é uma green flag. Uma green flag. É que... Isso é total uma green flag. Eu acho que você poder se apoiar na pessoa que é sua amiga é o básico, entendeu? Se a pessoa não tá lá, cara, como assim? Na hora que você mais precisa. A hora que você mais precisa da pessoa, ela não tá lá. E quem é seu amigo de verdade vai ouvir você falar 500 vezes do mesmo problema. Com as mesmas palavras. Sim. E vai ouvir as 500 vezes, e vai sentar e vai falar as mesmas coisas que precisar falar, vai estar lá e sem reclamar. Se a pessoa não te escuta ou reclama que você tá repetindo a história, cara, ela não é sua amiga. Você não deveria ficar de saco cheio com o problema de um amigo seu. Porque pode ser ao contrário, você pode precisar repetir também 1 bilhão de vezes o mesmo problema. Sim. Porque às vezes a gente precisa falar 38 mil vezes pra conseguir superar o negócio, entendeu? Às vezes você tá falando em voz alta e mesmo assim você não consegue superar. E ter a pessoa ali pra te ouvir, pô, se a pessoa não te escuta, sim. Não tem o que dizer. É. Porque falar cura. Falar Total. cura muito, tudo. Total. Você estrutura as palavras, você começa a digerir os sentimentos, o que você tá pensando, o que você tá sentindo. E isso cura demais. E a pessoa, se alguém não tá disposto a ouvir, cara... E eu sei, vai ter gente que vai vir nos comentários com certeza falando: ai, mas é porque eu tenho os meus problemas. Não, porque eu não consigo ficar escutando mimimi de gente que não quer resolver tal coisa. Cara... Foi mal, mas assim, todo mundo tem esses problemas. Sim. E não é coisa de... Eu sei que é um saco quando uma pessoa fica se fazendo de coitadinha. Mas não é isso. Não é a pessoa se fazer de coitadinha. É a pessoa precisar desabafar pra digerir e pra passar por aquilo. E, enfim, eu acho que é uma super green flag quando a pessoa se ausenta nos momentos difíceis e se recusa a Red ouvir. Falei green? Falou. Red flagzaça, total. Total. Sim, total. Quando só tá com você nos momentos bons, não é amigo de verdade, né? Pra mim, beira até um interesse ali. Interesse, total. É. Interesse. E aí, o interesse que vem junto ali com uma competição. Acho que, puta, uma das red flags que mais me incomoda em amizade é competitividade. É tipo assim, eu quero ser melhor que você. E aí, quando a gente tá em mundo acadêmico, é muito mais fácil de enxergar. Porque, tipo, você tá na escola e a pessoa fica ali, tipo, não, porque quando você tirou? Como você foi nessa prova? Deixa eu ver essas anotações da aula. Tipo, umas coisas assim, é muito fácil, é muito prático de enxergar isso academicamente. Mas quando a gente tá falando do mundo fora acadêmico, fora profissional, é um pouco mais difícil de enxergar. Mas ao mesmo tempo é aquela pessoa que tá o tempo inteiro querendo se provar mais feliz que você, melhor Padrão. que você, mais viajada que você. Isso é padrão. Todo mundo conhece alguém assim. Total. Eu quebrei o braço. Eu quebrei 38 ossos. É. Isso, gente, que irritante, cara. Eu não sei o que. Eu fiz isso 2 vezes. Você fez só uma? Eu fiz 2. Isso é um saco. E tem muita gente assim, muita gente. Ou gente que fala só dela, sabe? Que tudo, ela é mais importante. Olha, seu amigo, que é seu amigo de verdade, vai querer você melhor que ele. Sempre. Sempre. Não existe isso. Pra mim, se aqui eu, a Fabiana, as minhas amigas, se a Fabiana estiver ganhando, eu também tô ganhando. Eu posso estar perdendo. Mas se ela tá ganhando, eu também tô ganhando, entendeu? Sim. Eu quero que ela seja melhor que eu quero que ela seja maior que eu, sempre. E isso é uma amizade de verdade, pô. Você não fica querendo ser melhor que o seu amigo. Não existe uma competição. Não existe. E é o tipo de coisa que fere, né? Porque aí você começa a ficar receosa de contar suas conquistas. E aí quando você não se sente à vontade, tipo, se você não tá se sentindo à vontade pra contar uma conquista sua pra uma amiga ou pra um amigo, red flag, tá? Sim. Se você fica com receio porque você acha que aquela pessoa vai ter inveja e vai querer competir, nossa... Red flag naquela amizade total. Não quero contar porque aquela pessoa vai jogar Uruca. Coisa ruim em cima do que eu conquistei. Meu, red flag. Sim, não é seu amigo de verdade. Red flag. Isso é sua intuição gritando. Escuta. Sim, por favor, escute sua intuição. Sim. E eu acho que inveja é um negócio que tem um poder muito grande, tá, gente? Eu falo muito disso com a minha psicóloga. Ainda mais agora que a gente tá com uma comunidade grande, tipo, a gente tá ganhando mais visibilidade. E querendo ou não,
é uma coisa que vem com exposição e coisas muito legais. A gente ganha muitas coisas legais, a gente vive experiências muito legais, que as marcas convidam a gente e tal. Isso abre uma margem para uma inveja tão grande que é normal você reparar que tem algumas amigas, alguns amigos que olham com olhos diferentes e que de vez em quando até tentam jogar você um pouco mais para baixo e meio que minimizar aquilo que está passando e enfim, eu acho que vem também, são nuances, é o jeito que a pessoa fala sobre o que você conquistou, é o jeito que a pessoa torce por você. Eu lembro muito bem de contar para uma amiga minha que eu consegui um negócio que eu queria há muitos anos e no momento que eu contei, ela não ficou feliz por mim. Ela começou a listar as coisas negativas do que eu tinha conquistado. Ai, agora eu tô curiosa. Quando eu falei que eu ia me mudar. Quando eu falei que eu ia morar sozinha. Então, essa pessoa, na hora que eu falei, ela listou coisas negativas sobre isso. Então, é esse tipo de momento que você saca se aquela pessoa tá de fato do seu lado ou não. Sim, sim. Se tá no seu time ou não. Eu acho que isso não é difícil de enxergar. Tem gente que não torce por você e simples assim. Sim. E é isso, tem gente que não quer ver você crescer. Enquanto você tá lá... A pessoa tá assim. Uhul. A hora que você começa a crescer, a pessoa se incomoda. Amigos que são amigos vibram as suas conquistas com você. Isso é uma coisa que deveria ser normal. Sim, óbvio. E aí, entra de novo aquele negócio que a gente falou. Se você faria por essa pessoa, é normal que você espere que ela faça por você. Sim. É o que acontece, mas... Sim. Quer dizer, é o que você pensa, mas não é o que necessariamente acontece. E é aí que você enxerga uma red flag. Sim. Sabe outra que me incomoda muito em amizade? Eu já passei muito por isso. A amizade com cobrança. Nossa. Isso me incomoda num nível absurdo. Nossa. Eu já tive uma amiga que me cobrava, tipo assim... Quando você vem me ver... você saiu com ela, não me convidou, você saiu com outra amiga, não saiu comigo, como assim? Ai, faz muito tempo que você não vem me ver, minha mãe tá com saudades, não sei o que, tipo, botando uma pressão, sabe? E às vezes eu só não... Ou tô sem tempo, ou tipo assim, eu não quero hoje, entendeu? Tá tudo bem. Porque você começa a ficar de saco cheio da pessoa. Total. Eu odeio amizade com cobrança. Eu gosto de amizades de baixa manutenção. E hoje em dia, graças a Deus, minhas amigas são assim, a gente, não existe cobrança, ai, demorei pra responder, foi mal, a gente tá vivendo uma vida corrida, entendeu? Total. Todo mundo vive uma vida corrida, ou pelo menos deveria, às vezes a pessoa que tá te cobrando muito não tá vivendo uma vida tão corrida assim. Sim. E isso, nossa, isso me irritava, tanto que eu ia encontrar, voltava sugada, sem energia pra fazer nada, porque... É tanta cobrança que você deposita toda a sua energia na pessoa. E aí, quando você volta pra sua casa, pro seu centro, você não tem mais energia pra nada. Mas sabia que eu consegui transformar uma amizade? Eu tinha uma amizade, você adora ele, inclusive. A gente ficou muito, muito amigo em 2020. Então, é uma amizade que é razoavelmente recente. A gente ficou muito amigo em 2020. Ai, porque quem que é? O Tink. Porque a gente ficou, tipo, meio solteiro, assim, ao mesmo tempo. E aí os dois meio que estavam sofrendo por término. Tipo, zero romântico entre eles. Nunca teve nada, realmente, de amizade. A gente tava numa parceria de, nossa, estamos os dois na fossa, juntos. E a gente ficou muito amigos em 2020. Só que aí veio a pandemia. A gente se falava 24 horas por dia. E eu cobrava ele e ele me cobrava. Era um negócio assim, tipo, por que você não tá me respondendo? Onde você tá? O que tá acontecendo? A gente criou essa dinâmica entre a gente. E aí os anos foram passando, até que teve um momento que eu virei pra ele, ele virou pra mim e a gente falou assim, mano, a gente precisa parar com isso. A gente tá se cobrando muito por um negócio que a gente não precisa se cobrar. Tipo, a gente tá criando uma obrigação na nossa amizade que não precisa existir. Vamos mudar a nossa dinâmica? Óbvio que não foi assim essa conversa, mas, tipo, aconteceu uma conversa em que a gente falou, nossa, tá muito melhor assim. Tá muito melhor desse jeito. Eu te chamo quando a gente vai sair, eu te chamo pra sair. A gente não fica o tempo inteiro no WhatsApp conversando, mas a gente marca de se ver. A gente tem tempo de qualidade juntos. Então, a dinâmica mudou. E foi muito bom mudar, porque eu amo ele e não dá pra... Tipo, eu não quero ficar sem a amizade dele. Então foi muito bom que nós dois entendemos que essa dinâmica precisava mudar pra gente ter uma relação mais saudável como amigos. Mas era uma red flag essa cobrança que eu tinha pra ele e ele tinha pra mim. Total, mas eu acho que nesse caso,
a amizade começou em outro contexto, né? Falando da pandemia. Sim. E aí a vida era outra na pandemia. Então, as relações também mudaram muito nesse sentido. Mas é uma green flag vocês dois enxergarem e vocês dois mudarem, entendeu? Quando os dois enxergam e os dois, tipo, sabem que estão fazendo mal um pro outro, aí beleza. Vamos mudar pra manter essa relação. Mas tem gente que não enxerga. Sim. No caso dessa minha amiga, por exemplo, eu não acho que ela enxerga. Eu acho que ela vai estar assistindo isso daqui e não vai nem saber que eu tô falando dela. Ai, que loucura. Entendeu? Então, assim, existe isso daí. Ah, e agora eu acabei de lembrar de uma outra red flag. A gente já até falou sobre isso um pouco no episódio de amizades. Vamos só pontuar aqui. Amigas ou amigos que colocam interesses amorosos acima da amizade. Isso é bizarro, né? Isso é bizarro. Isso é bizarro. Isso é bizarro, tá? Já aconteceu comigo também. De amiga se afastar de mim porque tá namorando, some. Aí termina, aparece. Aí começa a namorar, some. Surreal. Isso entra meio no sentido, na coisa de estar com você por momentos mais que são interessantes pra ela, entendeu? Total, eu tô chocada aqui porque eu tô lembrando de muitas coisas que já aconteceram. Passou um filme na cabeça. Passou um filme gigantesco na minha cabeça de amizade que realmente, tipo assim, abandonou o barco Por causa de interesse amoroso. por causa de interesse amoroso. E não só uma vez, e não só com uma pessoa, tipo, em vários relacionamentos, assim. E aí essa pessoa vai ficar, vai e volta do grupo, vai e volta do grupo. Aí do nada ele é a pessoa mais ativa do grupo, aí do nada ele é a pessoa menos ativa do grupo. Enfim. Gente, é muito assim, o que você prioriza e o quanto você deveria ser priorizado. E a pessoa muda, né, quando tá com alguém. É muito louco, assim. É muito louco. Você fica na dúvida, tipo, nossa, será que eu era só um step? Total! Eu era só um step. É só até você achar alguém ou voltar com seu ex, ou enfim. É uma loucura pensar nisso, tá? Eu me senti algumas vezes uma segunda opção, assim, sabe? Você foi. Eu fui. Sinto lhe dizer. Eu fui. E a gente era a terceira opção, sabe do que eu tô falando? Eu fui a terceira, porque ela era a segunda. Não, é puxado, assim, porque eu entendo que você tem um grupo de amigas solteiras, amigos solteiros. Daí você começa a namorar. Eu entendo que talvez a dinâmica mude, mas você não se ausenta da vida da pessoa. Isso não existe. A gente tem celular, a gente consegue mandar mensagem, a gente consegue ligar, a gente consegue... Tudo bem, você pode não ir pra balada com a pessoa, pra um rolê de solteiro, mas você pode tomar um café da manhã, você pode almoçar, você pode tomar um café da tarde, você pode participar de um grupo de leitura, sei lá que porra que você pode fazer, você pode ligar por vídeo e é nóis. Exato. Eu tenho uma amiga em específico, que é minha amiga, assim, há 1 bilhão de anos, que a gente já passou por fases de vida, a gente tem vidas completamente diferentes, a gente já passou por inúmeras fases nas nossas vidas e a gente nunca se ausentou uma da outra. A gente brigou por um momento, mas depois a gente se resolveu também, mas tirando isso, a gente nunca, tipo... Eu sei que ela tá lá pra mim, entendeu? A gente pode não tá se falando o tempo inteiro, ela pode estar namorando, eu posso estar solteira, mas... Se eu mandar uma mensagem aqui pra ela agora, eu tenho certeza que ela aparece, entendeu? E isso é uma green flag numa amizade. Se você não consegue contar com a pessoa, tipo, você tem dúvida se... sei lá, a Fabiana, que teve pedra no rim esses dias. Se você tem dúvida que você ligaria pra pessoa e a pessoa tipo, você acha que ela não te atenderia, então não é sua amiga. Total. E ao mesmo tempo tem umas pessoas que você é super distante e você sabe que se você ligar, aquela Total. pessoa vai estar ali pra você. Total. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso pra mim é uma amizade de verdade. É que eu acho que tem tipos de amizade, assim, né? Total. É isso, as pessoas são diferentes e a gente tem relações diferentes. Então, eu tenho amigas que não são amigas que eu falo o tempo inteiro, que às vezes eu fico bastante tempo sem falar, mas quando eu falo, parece que... Não passou tempo nenhum. Exato. E tem amigas que eu falo o tempo inteiro. Que eu vejo o tempo inteiro. Então, assim... Tem amigas... Aí tem amizade de rolê também, a gente já falou sobre isso. Amigas que você não confia pra contar suas coisas. Eu tenho algumas dessas. Eu não confio pra contar minhas coisas, mas estar com a pessoa é divertido. Só que é uma red flag. Tipo, eu sei que não é uma pessoa que eu posso confiar, entendeu? Mas estar junto é divertido e pronto. É você saber separar essas coisas também. Eu acho que cabe avaliar o que é uma red flag pra cada uma das relações que você tem. Sim. Não é uma ciência exata. Sim. É um pouco de jogo de cintura ali. E chegou o momento do nosso quadro Sabe, onde a gente aprende os pedidos de vocês
conselhos, responde perguntas, tudo que vocês quiserem. Pode pedir socorro, mas a gente não promete resultados milagrosos. E nem imediatos. Ai, meu Deus. Alô? Oi meninas, tudo bem? Primeiro eu queria parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo na internet. Tem horas que eu me identifico mais com a Fabi, tem horas que eu me identifico mais com a Ana, mas vocês duas são pessoas incríveis. E a minha pergunta é a seguinte: eu vejo como a vida de vocês solteiro tá maravilhosa, quando vocês conseguem equilibrar todos os pratinhos de trabalho, festas, amigos, família. E aí a minha pergunta é simples: o que um homem que chegasse na vida de vocês agora teria que fazer pra tirar vocês dessa vida tão aparentemente boa e confortável que vocês estão? Por mais que ela em alguns vídeos fala que ela é para-raio de homem maluco, eu queria saber assim: olha, a vida de vocês tá ótima, mas o que um homem tem que ter pra chegar agora e tirar vocês dessa vida boa? Ele pode ter tudo, ele vai continuar não tendo nada. Tô brincando. Pra mim, posso falar? Posso começar? É que eu acho que a nossa resposta vai ser bem diferente. Eu também acho. Eu vivi um relacionamento muito longo, por muito tempo, enfim, estou num momento muito de... Primeiro, obrigada pelo carinho, desculpa, você é maravilhosa. Nossa, a gente mal educada, né? Desculpa, você é maravilhosa, obrigada pelo carinho, isso é muito importante pra gente. Mas eu tô num momento muito de autoconhecimento mesmo e também de... Poxa, o que a gente tá construindo tá sendo muito legal, eu tô muito focada em mim, na minha carreira. Eu nunca tinha vivido isso, porque desde quando eu comecei a trabalhar, eu já namorava, então, tipo assim, meu trabalho sempre... Todas as minhas coisas da minha vida sempre foram atreladas, né, a outra coisa, enfim. E eu sempre tive que pensar em outra pessoa. Agora sou só eu, e eu tô muito feliz assim. Eu não me vejo, tipo, estando com alguém que me tira minha paz, que eu tenho que ficar dando satisfação, que enche meu saco, que eu tenho que ficar fazendo esforço pra ver. Eu acho que uma pessoa pra entrar na minha vida hoje tem que ser natural, que não seja um grande esforço, sabe? Que primeiro que não seja maluco, isso é importante, também ultimamente anda sendo um pouco difícil de acontecer. Difícil pra ela encontrar. Bem difícil. Que não tenha um ego do tamanho do planeta, porque já basta do meu ex. E eu acho que é isso, tipo, quando for a pessoa certa, ela vai se encaixar na minha vida sem me fazer passar por muito esforço, sabe? Pra encaixar ela. E é isso, não encher meu saco, basicamente isso, assim, ser uma pessoa normal e decente. Uhum. Mas eu não tô procurando também. Se acontecer, é nós. Se não, é nós também. Eu quero ser feliz. Eu acho que eu falo muito isso. Eu quero poder olhar lá na frente, olhar pra trás e ver que eu fiz as melhores escolhas pra ser feliz. Então eu não vou me contentar com qualquer coisa só pra falar que eu tô dentro de um relacionamento. Não, você tá certa. Ah, tá, obrigada. Fala. Ai, que difícil. Eu tô medindo quanto eu quero expor. Eu sempre falo que eu não quero expor muito minha vida amorosa, mas eu vou abrir um pouco. Nada. O homem pode ser perfeito, e inclusive eu encontrei um que se aproxima disso e a nossa vibe é muito boa e a gente tem um amor gigantesco um pelo outro. E eu abri mão disso porque é o momento de eu estar sozinha pra construir certas coisas que eu entendo que precisa ser sem a visão de outra pessoa, sem a influência de outra pessoa. E aí vai ter um monte de gente que vai falar, não, porque mesmo estando namorando você consegue, sei lá o que. Cada caso é um caso. No meu caso, eu não conseguiria olhar do jeito que eu estou olhando pra mim mesma se eu estivesse em um relacionamento. Isso é uma característica minha, porque quando eu entro em um relacionamento eu fico muito focada em fazer o relacionamento ser o melhor, em ser uma ótima namorada, em ser uma ótima nora, uma ótima parceira de maneira geral. E eu não conseguiria construir as coisas que eu estou construindo nesse momento se eu estivesse em um relacionamento. Então, pode aparecer o cara perfeito agora, inclusive me apareceu. E no final a gente acabou não ficando juntos por causa disso. Então, a resposta não existe. É não aplicável. Ele pode ser tudo, ele continua não sendo nada, é exatamente isso. Acho que é isso, a gente tem essas respostas diferentes, porém nem tanto. Fuja dessas red flags,
Faça um favor pra você mesmo. Faça um favor pra vocês. Espero que tenham gostado desse episódio e a gente se vê semana que vem. Até terça. Até terça, 5 horas da tarde. Beijos. Acho que tá bom também. Tá ótimo. Vamos lá. Quer encerrar? Encerra você. Esse que eu falei o último. Liga o microfone. Seis. Episódio 6. Sabe, take 2. Encerramento, take 2. Tudo bem. Encerramento, take 2. Claclets. Tá. Fuja dessas red flags. Faça um favor pra você mesmo. Faça um favor pra vocês. Espero que tenham gostado desse episódio e a gente se vê semana que vem. Até terça. Até terça, 5 horas da tarde. Beijos. Pronto. Senhoras, expliquem o que é o SAB. Serviço de atendimento babadeiro. O que vocês vão fazer lá? Um quadro onde a gente atende todos os pedidos de vocês. Tipo um gênio da lâmpada. Só que a gente não promete nenhum resultado milagroso. É, a gente não realiza tantos desejos assim. Tipo assim, não vem pedir dinheiro, vem pedir, ai, milagre. Mas pode pedir conselho. E a gente vai fazer nosso máximo pra te ajudar. Amei.